Mas, para começar, eu vou convidar Milu Megali, nossa secretária de Turismo, responsável por trazer essa conversa para cá. Só vem aqui, Milu. E a gente vai conversar aqui com vocês, mas antes, Milu, como liderança aí, secretária de Turismo, mulher, de um estado que é majoritariamente feminino, me conta o que foi que te motivou a pautar esse tema. Boa tarde a todo mundo. Ei, Júlia! Você é uma mulher retada do turismo. Desde que eu trabalhava com Cadoca. Né, Julinha? Hoje eu recebi uma mensagem, já estou saindo do tema, fugindo do script. Hoje, quando eu estava chegando na rádio, eu recebi uma mensagem de Beré. Foi, vê que engraçado. Dizendo que a Doca está tão feliz. Eu digo, e eu também penso nele, sempre. De vez em quando vem ele na minha cabeça, assim. Cadoca, Aninha, tu sabe quem é Cadoca? Acho que todo mundo sabe. Eu trabalhei com Cadoca quando ele era secretário de Turismo. Não tinha a menor ideia de que minha vida ia parar no turismo, nenhuma, zero. Eu sempre trabalhei com marketing, tu sabe disso. E Cadoca foi uma inspiração para mim de trabalhar em turismo. E agora eu estou aqui e ele não está. Quer dizer, ele está me vendo. Certeza que está. Mas, enfim. Vamos embora. Como é que surgiu essa ideia? Desde que eu assumi... Assumi, não. Eu herdei essa secretaria de Rodrigo. Já vinha com o Felipe. 2 ex-secretários homens. Mas muita mulher trabalhando na Impetu. Sempre teve muita mulher. Acho que o turismo sempre foi comandado por mulher. A Secretaria de Turismo era muito mais feminina do Recife do que a do Estado. Acho que eu me lembro de várias mulheres, exceto Camilo, né? Acho que eu só me lembro de mulheres na Secretaria do Recife. E aí eu assumi a pasta e fiquei pensando, eu disse, comecei a viajar muito mais, a gente já viajava muito, o pessoal, essas meninas aqui todas trabalham em marketing, a gente viaja demais. Demais, sozinha, vai uma, vai outra, de madrugada, carregando coisas, chegando nos lugares que às vezes a gente não conhece de madrugada. Eu fazia, mas, minha gente, como é a gente chegar, mulher viajando sozinha no Brasil? Às vezes dá medo, às vezes dá insegurança. E aí eu te encontrei. Encontrei a Aninha numa festa, num evento, e aí não vi que era a Aninha, me chamou a atenção a camisa dela, que era Woman Friendly, né? Aí eu olhei aquela camiseta. Eu disse, o que é isso? Aí puxei a pessoa pelo braço. Quando virou, era a Aninha. Eu disse, oxi, Aninha, tu está fazendo o que aqui? Que sabia que a Aninha estava em São Paulo. Aí a Aninha começou a me contar, que ela vai contar para vocês do trabalho dela, que era sempre o que eu pensei que podia fazer um pouquinho mais. Lançar uma ideia nova. Uma ideia nova não, é dar luz a uma ideia antiga, mas que as pessoas não param para pensar. O quão é difícil mulher viajar sozinha, né? Aquela insegurança quando chega no hotel, aquela insegurança quando sai do aeroporto, quando sai da rodoviária, quando vai pegar um táxi, quando chega num restaurante para comer sozinha, o povo já olha de bandeira, ou está esperando alguém, né? Aquela coisa, né? Faz o check-in sozinha na recepção do hotel. E por aí vai. Acho que o respeito à mulher tem que ser em qualquer situação, em qualquer fato. E aí, por eu ser mulher, por Pamela, secretária, ser mulher, eu disse, eu vou encampar essa ideia. E aí chamei a Aninha. A gente conversou muito, várias vezes por telefone. Aí eu disse, Aninha, me ajuda aí, que eu tenho a vontade, mas não sei muito a teoria. Eu sempre fui assim, eu sei da prática. A teoria, a gente tem que aprender mais na teoria. A Aninha me ensinou algumas coisas. Eu disse, bora discutir esse assunto, vamos puxar esse assunto. Não é numa conversa que a gente vai decidir nada, né, Aninha? Mas eu acho que a gente pode fazer as pessoas pensarem um pouquinho mais sobre esse tema, como é a mulher nessa função prioritariamente masculina, como todas as funções, principalmente de gestões, de lideranças no país da gente. Então, como a gente pensar em tratar a mulher nesses cargos e nessas funções e na vida fora. Até porque mulher é mãe, é mulher, tem casa, tem tudo. E vive viajando, como é isso, né? Uma coisa tão confusa, né? Tão difícil. Então, a Aninha vai puxar esse fio para a gente, né, ir fazendo essa conversa, né? Essa conversa. Obrigada, Milu. E, assim,
veja, estamos num tema que fala de melhores práticas para o turismo. Vou trazer dados que mostram a relevância, né, do público LGBT e da mulher. E quando eu falo também do público LGBT, gente, mulher também é trans, também é bi, também é lésbica. Então, é bom a gente entender, nesse mundo plural, né, esse novo lugar que transita. Ontem saiu uma pesquisa mostrando que 10% da população brasileira, com 14 a 16 anos, já se assume, né, com outra orientação sexual. Então, a gente está falando de um futuro, de uma situação que, como é que a gente vai combater a urgência dos tempos? Né? E aí isso a gente tem que operacionalizar nos nossos negócios, na nossa liderança. Né? E aí, eu vou trazer alguns números. Digo que aqui, já me apresentando quem eu sou e agradecendo muito por esse espaço. Vejam que nessa sala tem majoritariamente mulheres. E, Milu, foi aquilo que eu te falei. Se não for por nós, quem será? Então, convido aqui quem é liderança, quem trabalha no setor, a refletir. E de um jeito muito pragmático, porque a gente está falando de oportunidade, né? De coisas que são operacionáveis. Esse é meu currículo. Né? Eu conheço Milu, antes, voltando um pouquinho, conheci Milu viajando, sozinha, né, Milu? Com um grupo de amigas, eu olhava assim, eu estava estudando inglês, e eu olhava assim, nossa, quando eu crescer, eu quero ter essa liberdade. Quero viajar com minhas amigas sozinha. Aninha era porreta, era pirralha do grupo. Sabe como é? A gente já tinha 22 anos, elas tinham assim 16, 14, 15, 14, né? E eu ficava, meu Deus, eu quero ter essa liberdade, porque turismo é liberdade, gente. A gente se expande. Eu não vou rezar missa ao vigário aqui. Mas a gente, enquanto mulher, a gente tem que entender que ocupar esses espaços é bem importante. Não é só o direito de consumir, é o direito de ser, de estar e de escolher como estar. Né? Então, começa essa minha trajetória, que é o nosso encontro, mas eu tenho uma carreira, a Carla, que estava aqui, me acompanhou. Olha aí, Carla. Fiz projeto com mais de 40 países no mercado internacional. E isso eu era essa mulher que viajava sozinha, ia fazer negócio, eu fazia, vou marcar aqui no hotel tal hora, para ninguém entender diferente, porque você tem medo até de pegar um táxi quando você está ali, indo fazer negócio, tá? Que isso é turismo, se divertir. Né? Então, assim, foi uma reflexão que acompanha nesse meu negócio, tem muito dessa história que vocês compartilham, desse medo que a gente normatiza, né? Que a gente acha normal. E eu me lembro que uma vez eu estava em Paris, em lazer, e era dia da Champions League. E eu fiz, nossa, vou curtir aqui com os franceses. Depois cheguei pronta no hotel e fiz, vou não. Eu, mulher, sozinha, isso em Paris, na Europa. Imagina aqui no Brasil. Então, essa é a minha história. Eu trabalhei no mercado internacional, né? Também trabalhei com hotelaria, morei na China, em Wuhan. Não fui eu que trouxe o vírus, gente, foi lá em 2007. Um lugar que eu gostei muito, e trabalhei na rede Ramada, lá, com relações públicas. Então, o que eu trago aqui é muito uma construção em cima de quem já teve dos dois lados. Como um hóspede, como um turista, né? E como também quem estava dentro da operação. Também cuidei do projeto de acomodação do Rio 2016 para a família olímpica. Então, coordenar a rede de hospitalidade, que a gente sabe que é complexa. Por isso que a gente fala aqui que é uma rede, é um cluster, né? Uma série de empreendimentos que tem a mulher como foco. E aí, para vocês terem uma ideia, em 2020, a minha iniciativa recebeu um selo como uma das organizações mais relevantes para a América Latina para combater a desigualdade de gênero. Porque, né, o trabalho da gente é muito importante porque, através do nosso trabalho, vocês, enquanto turismólogos, membros dessa cadeia, quando você garante que a sua cliente tem esse lugar de liberdade, você está combatendo uma desigualdade. Quando você olha para dentro, porque o olhar, sim, também tem que ser para dentro, aqui tem o pessoal de RH, a gente tem que cuidar da nossa equipe, a gente está assegurando que sonhos são realizados. Porque imagina uma mulher que vai trabalhar, é assediada, e 1/6 delas pede demissão, sem sequer pedir ajuda, volta para casa e tem um marido agressor. Como é que ela vai sair desse ciclo? 1/6 das mulheres, quando sofre assédio, pede demissão, porque acredita que a chefe, vai julgar, não vai acolher. Então, é um problema muito sério, gente. A gente está falando aqui de combate às desigualdades, por isso que convido aqui as lideranças, e agradeço, Milu, por essa reflexão, porque realmente é um ganha, ganha, ganha. Então, indo para cá, eu quero começar aqui para esquentar. Qual é a mulher que mais viaja sozinha no mundo? Viaja sozinha no mundo, hein? Respostas. Qual é a mulher que mais viaja no mundo? Isso foi para acordar vocês, tá, gente? Pós-almoço. Não. Bom. Americana, sueca ou japonesa? Então não pode ser brasileira.
A japonesa. Lembra-se que o Japão é um lugar machista, né? Então a mulher vai ter liberdade como? Viajando sozinha. Sacaram? Eita, que bicha safada. Olha o preconceito. Né? E em segundo lugar? Nenhuma dessas respostas. É a brasileira, gente. É o segundo maior grupo de mulheres que viaja sozinha no mundo. E aí eu trago uma reflexão, né? Oi, Jana, tudo bom? A gente tem um incremento de renda enquanto mulher brasileira de 300% na última década. Não é data ANA ou IBGE. Só que aqui eu também trago um outro fator. O Brasil é recordista em mãe solo no mundo. Vocês sabiam disso? É triste porque isso denota também não um lugar de independência, mas de abandono parental. Mas olha só, você criou o filho sozinho, mandou para a faculdade. Vai fazer o que depois? Viajar, gente. Me dediquei esse tempo inteiro criando meu filho sozinha, minha renda cresceu. Vou viajar, vou viver minha liberdade. Então, estão vendo que japonesa e brasileira nesse lugar tem algum que encontra? Que é um potencial de oportunidade? E aí, quando a gente vai também, essa sondagem foi de 2017, já se passaram 5 anos. A gente tem essa sondagem no Ministério do Turismo que indica que, olha, já naquela época, 14% do público feminino no Brasil pretende viajar sem acompanhante. Né? E esse número só vem crescendo. E quando a gente fala do potencial da mulher turista no mundo, isso também é uma tendência. 1 em cada 8 mulheres no mundo pretende viajar sozinha nos próximos anos. Isso é a Euromonitor. E aí, também, eu trago um outro recorte, tá? Para a gente entender o poder da mulher. Aqui não é a mulher sozinha, mas mostra que a Forbes, que 80% das decisões de compra do segmento turismo estão na mão da mulher. Vocês sabiam disso? Bom. Mas aí também me chamou a atenção um outro número, porque a gente está aqui falando em Pernambuco de Abave, a gente tem um turismo de aventura, de natureza, como uma vocação nossa, né, natural. E 75% dos turistas estrangeiros que escolhem esse destino são mulheres. E, geralmente, a gente tem um lugar enviesado que isso geralmente é de homem, mas tudo tem a ver com essa nova mulher que quer experimentar a liberdade de ser. E aí, lá nos Estados Unidos, a indústria já notou, desde 2017, o aumento da demanda da mulher viajando sozinha e com um perfil peculiar. Porque, gente, a gente tem que viver nossa integralidade no nosso turismo, no nosso lazer, enquanto a gente viaja. Ter a liberdade para escolher, né? Faz sentido, gente, isso? Quando eu digo que faz sentido, do ponto de vista de experiência, também precisa fazer sentido a gente combater o assédio, a violência de gênero. Porque como é que a gente vai dar uma ótima experiência para essa mulher que vem sozinha, que se ela tem medo? Se ela não pode usufruir da experiência dela da independência? Se ela não é acolhida? Né? Se ela não tem uma rede de apoio, né, nesse cluster de serviço. Aí eu trago um outro lado da moeda que não é tão bacana, que conversa conosco. A mulher brasileira, por causa do nosso contexto, ela tem um fator segurança como algo decisor para decidir aonde vai consumir, para onde vai viajar. Então, enquanto brasileiras e brasileiros e brasileires, decisores ou clientes, isso aqui conversa com a gente. A gente aqui no Brasil... os números de estatística de violência de gênero, que envolve desde o assédio até o feminicídio, infelizmente, coloca a gente num patamar parecido com o Iraque. E vamos separar. Não é a violência urbana que muitas vezes a gente coloca. É aquele arrastão que apareceu na Globo na década de 90. Não é isso. A gente está falando de uma violência que diz respeito a gente enquanto mulher. E é por isso que isso se reflete. Por isso que eu fiz muita questão de trazer dados para a gente refletir e mostrar isso de uma forma mais tangível. E quando a gente fala de um público mais jovem, porque sim, a gente tem que cuidar dos nossos negócios, do nosso branding enquanto destino, olhando para o futuro, a gente tem que aí mais de 50% das jovens brasileiras acima dos 16 anos já sai de casa com medo de assédio. Então ela já sabe que não é paquera, ela já sabe que não é mimimi, ela já sabe que isso é uma violência que gera desconforto. Então, aqui é o seguinte. Eu paro aqui para falar, essa pesquisa foi desse ano, tá? Pós-pandemia, a gente achava que o mundo ia estar melhor. Mas me chama a atenção essa pesquisa Bar Sem Assédio, porque quando a gente fala de turismo, e Milu pode me corrigir, porque eu não sou a turismóloga aqui, a gente está falando também de toda a estrutura de lazer. E aí a gente tem que aqui, 66% das mulheres já sofreram assédio em bares e baladas. Você tem noção que mais da metade das mulheres volta para casa tendo alguma vez na vida contado que alguém puxou o cabelo, tentou beijar à força,
que foi embora porque tinha um cara insistindo numa relação que não estava legal, o drink envenenado. A gente sabe, quem é mulher aqui, eu estou vendo as cabecinhas balançando, a gente já passou e já teve medo disso, não é? Quando a gente vai também para a questão de sair sem companhia, que é aqui que a gente fala da mulher solo, a gente tem que a maioria não se sente à vontade para sair. Aí eu me lembro de mim lá em Paris, que não queria sair sozinha para tomar uma cerveja e assistir a Champions League. Imagina isso no contexto do Brasil. Então, eu vou para o hotel e fico lá trancadinha, peço um room service, né, um serviço de quarto, porque eu sozinha. E aí, para em Recife, porque Recife, como São Paulo, são locais de turismo de negócio. A mulher de negócio, ela vai sozinha, sem rede. Ela não tem uma amiga para ligar e dizer, olha, vamos junta. Está vendo aqui o potencial de consumo, se a gente começa a olhar e cuidar e operacionalizar esse cuidado? Como também a maioria das mulheres, e aí eu paro para a questão do serviço. Não procurou de segurança, porque disse, vai fazer o quê? Vai dizer que ele é cliente, né? Que não tem nada a ver com isso. Então, tem um lugar aqui, olha aqui os RHs, entendeu? Do papel proativo de posicionamento da nossa equipe em relação a entender que assédio é uma violência, que assédio interfere na experiência, que mulher não gosta de ser assediada e como é que a gente se posiciona aqui, treinando e também comunicando para essa mulher. Conte comigo, que eu estou aqui para te proteger, né? O Brasil é o segundo país mais perigoso para a mulher viajar. Isso está no Women's Danger Index. Então, é a imagem da gente lá fora para essa mulherada que quer viajar, né? E o que me chama a atenção é que o México, gente, o México também é perigoso para caramba para a mulher. Mais machista e conservador que o Brasil, culturalmente. Só que eles conseguiram criar clusters ali que são seguros para a mulher americana viajar sozinha. Então, a gente não vai mudar a realidade do Brasil de uma forma, mas como o cluster turístico consegue criar equipamentos onde essa cultura de respeito e de proteção existe. O Brasil aparece apenas 2% como destino para a mulher sozinha. Então, a gente tem muita coisa para crescer. E aí, quando a gente traz aí a questão de entender o que é essa turista americana, ela tem medo de estar sozinha, pedir ajuda e não ter a quem recorrer. Porque a gente pode, eventualmente, ficar doente, a gente pode passar mal, a gente pode não pegar um transporte, né? Qual é a mensagem que a gente está dando, né, enquanto prestadores de serviço? E ela também valoriza a independência. O que significa independência? Eu não quero estar num pacote necessariamente com guia. Eu quero escolher serviços dentro da minha agenda, do que eu quero fazer, mas, para isso, serviços que tenham credibilidade, que vão cuidar de mim. Então, também, quando eu estava falando, é bem interessante a gente trazer esse lugar de abrir a cabeça, é que a mulher também pode ser LGBT. E, gente, mulher LGBT, como um homem LGBT, não tem filho. Não paga creche. Então, ele consome 30% mais do que o público hétero. Então, ela pode pegar simplesmente um avião e sair seguindo pelo Brasil o artista favorito. Entende? A gente tem aqui um potencial de 420 milhões movimentado em 2021. Mas só que, quando a gente vai para os números, o Brasil é um dos países mais perigosos para essa comunidade. A gente está aqui há 13 anos no topo do país que mais mata pessoas trans no mundo. Isso é relatório internacional, tá? E é o país menos recomendado para o turismo gay. Isso afeta o estrangeiro e afeta o turismo local. Então, isso eu trago em números, porque aqui não é papo de ideologia. Estou falando de direitos humanos, sim, mas também de oportunidade, de uma construção que a gente precisa parar e refletir. Porque a gente é crime. Transfobia é crime, homofobia é crime, assédio é crime. Não tem mais o que discutir. Né? Como eu estava falando, não é um papo de ideologia. É crime. Então, como é que será que a nossa equipe está sabendo disso? Racismo é crime também, né? Então, é bom que esse repertório esteja nas nossas construções de treinamento, de construção de cultura. E aí a gente também tem que falar enquanto gestores, né, que a gente tem esse boom de aumento de casos de assédio na corte brasileira, 300%, sendo a maioria relacionada ao trabalho, então as pessoas estão denunciando mais. Um aumento de denúncia de racismo e importunação sexual, porque a gente está falando mais sobre o assunto, por isso que eu digo, não tem mais como escapar dessa discussão. E a gente tem que entender que o assédio afeta mais quem já é vulnerável, que são mulheres que ganham até 4 salários mínimos, na maioria negras, e eu tenho certeza que são mulheres que trabalham com vocês aqui. Então, o assédio afeta quem já é aquela mãe solo, que já é aquela pessoa que teve baixa instrução e que está dentro daquela estatística que pode estar ali, dentro de 1 em 6 mulheres, não pede demissão sem sequer denunciar. Então, é um problema que é sistêmico também, que a gente precisa olhar para dentro. E quando a gente olha para a população LGBT, a gente olha também que os membros da comunidade sofrem o dobro de casos de assédio que o público hétero. Então, se você tem membros da equipe na
é importante a gente discutir esse assunto, treinar. Porque também, aqui eu sempre escuto quando eu falo com o pessoal do turismo, né, Milu? A gente tem um turnover muito alto, o pessoal pede demissão com muita frequência. E aí o que acontece, gente? Eu queria saber, vocês compartilham desse problema? Turnover, tendo que estar sempre treinando, buscando recrutamento? Pensem que, após a pandemia, aumentou muito o número de afastamento e absenteísmo por causa de estresse gerado por assédio. Porque é um tema que as pessoas estão percebendo. Então, não tem como fugir. Mas aí vocês devem estar perguntando, Ana, só trouxe problema, só trouxe dado. E aí, o que a gente pode fazer com isso e acompanhar as tendências, tá? Primeiro, o Airbnb aqui acabou de anunciar um sistema de combate anti-assédio. Não quero hóspede nem hospedeiro que combate assédio. Pode ser o maior frequent user, o melhor cliente, eu não quero, porque isso traz problema para mim. É uma reflexão que a gente tem. Eu me lembro que a reportagem que eu escrevi em 2000, eu fui repórter, tá, gente, aqui no Diário de Pernambuco, que teve um projeto da Rainha Sílvia, que chamou os hoteleiros e o turismo do Recife para assinar um compromisso para combater a exploração sexual infantil. E eu me lembro dos hoteleiros dizendo, olha, pode consumir o que for, eu não quero esse cara aqui criando problema, trazendo prostituta infantil para cá, cometendo um crime. Ele vai criar uma comunidade negativa, uma experiência negativa para as outras pessoas. É a mesma coisa com o assediador, gente. É um hóspede que você não deve querer, é um cliente que você não deve querer. Né? Aí eu anuncio aqui, em primeira mão, a Rede Meliá fazendo um piloto com a minha empresa lá em Brasília. E eu vou explicar o que a gente vai fazer, porque é a forma da gente começar a construir. Eu já fiz isso em outras empresas, tá? Mas essa é a primeira vez que a gente faz para uma rede hoteleira. A ideia é que comece em Brasília, vá para todo o Brasil e depois para a América Latina. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai começar transformando cultura. E cultura começa com treinamento. E treinamento começa com a liderança. Oi. O Meliá assumiu a operação de um hotel aqui no Paiva. Não sei se... Estamos em conversas para também trazer em breve para cá. Eu falei logo, não tem como não trazer para Pernambuco. E a gente está em conversa. Primeiro a gente começou em Brasília, porque essa conversa começou no começo do ano, antes do anúncio. Mas em breve teremos novidades. E qual é a conversa que a gente está tendo com eles, Milu? É que justamente começa com a liderança. Eu estou sendo apoiada pela diretora de RH na América Latina. Tem uns RHs aqui. Cultura é o quê, gente? Cultura é o que a gente vive todo dia. Não é missão e valor escrito no papel, não. É coerência com o seu comando, com o feedback que você dá, com o seu posicionamento. Estou falando coisa aqui, eu estou vendo um monte de gente balançando a cabeça. Quem é líder não é assim? O que adianta estar no papel e na prática não fazer? Ser incoerente. Você não constrói cultura assim. Então, a gente está começando um trabalho com a liderança, da liderança desde a estratégica até a operacional, com letramento. Aqui eu sou da década de 80, tá? Já revelando a minha idade. Gente, se a gente riu dos trapalhões, a gente já assediou alguém. Porque a gente tem que falar de prevenção. E quando a gente fala de prevenção, começa com respeito. Então, a gente precisa falar de letramento, né? Aquela piada que às vezes a gente fazia na mesa de casa, aquela cantada que não era cantada, que era desrespeitosa, ela não pode existir. E aí eu trago uma perspectiva que como é que você vai pedir para a tua recepcionista, né, proteger uma hóspede se ela não se sente protegida? Por isso que o começo vai ser olhando para dentro, para essa liderança ter um tratamento positivo, tá? E aí tem uma coisa também que eu acho interessante. Quando eu comecei a desenhar essa iniciativa, Milu, lá em 2016, 2017, surgiu aqui no Recife, tá? Made in Recife. Eu fui conversar muito com esse pessoal do front de atendimento ao público. Garçom, camareira, enfim. E eu perguntava, mas quando você vê uma situação assim, de assédio, de violência doméstica, né? Marido e mulher batendo, apanhando, você sabe que isso é errado? Sei. E por que você não faz nada? E se meu chefe não mandou? E se eu tirar o cliente? Ele gasta muito, meu chefe fica com raiva, me demite. Então, gente, o papel da liderança é extremamente importante. Essa liderança ser letrada, como também é o que é a proposta de trabalho com a Meliá, como eu faço. Eu já tenho clientes como Vale, TIM, empresas grandes, Carvalheira na Ladeira, que eu vou falar para vocês que é um case de sucesso que virou referência no Brasil, que é um produto daqui, tá? Coquetel Molotov também. E aí, tem outros clientes, mas vamos para o foco. Qual é a história? A gente vai fazer isso em formato online, em escala, acompanhamento dessa liderança, porque a gente vai mentorar, e muito trazer, além do letramento teórico, prática. Quais são os casos que esse líder, esse gerente, enfrenta no dia a dia,
que ele vai ter que aprender a ter um modelo mental de entender isso aqui é uma forma de eu prevenir o assédio, isso aqui não está correto, para ele poder também ponderar o liderado. E a gente, obviamente, vai, depois de fazer essa camada com a liderança, a gente vai chegar para a camareira, para o pessoal ali do front, para que, gente... A gente, por exemplo, eu já vou passar uma situação que eu vivi. Eu tirei umas férias, fui para um hotel 5 estrelas em São Paulo. Uma amiga minha foi casar com um americano em Nova York. Eu fiz, vou ficar com o pessoal no hotel, não conheço ninguém. Foi uma amiga que eu conheci nas minhas andanças de trabalho. Não consegui usar a piscina. Porque na hora que eu entrei, que eu tirei o roupão, os homens tudo olhando. E eu não tinha quem pedir ajuda. Entendeu? E o que eu faço? Fui embora. Deixei de usar o equipamento. E aí, quando eu fui conversar, sabe o que era? Mas era só olhar. Tá, em Londres, olhar é crime, tá? Esse olhar que constrange. Até em todas as placas do metrô, em Londres, onde a gente já foi. Então, a gente tem que ter esse lugar também de comunicar para a hóspede que ela tem com quem contar, que ali é um ambiente que tem um código de respeito, e deixar todo mundo ciente que coisas que foram normatizadas, se uma cliente vier pedir ajuda, não é para tratar como mimimi. Tem a ver com você, sim, tem a ver com a experiência. Como também você consegue mitigar sinais de desconforto como esse, que eu estava lá na piscina, se muitas vezes você chega alguém, a gente estava conversando até mais cedo aqui antes da palestra, com a autoridade, um gerente, um segurança que chega junto e pergunta, tudo bem, a senhora precisa de ajuda? Muitas vezes já interrompe o ciclo. É porque foi posicionado de uma forma que, erroneamente, que o cliente pode tudo. E muitas vezes o cliente com o homem pode tudo com a cliente mulher. E não é assim. Não é assim. Nem sempre o cliente tem razão. Como eu falei, é crime. E a sua equipe tem que estar empoderada para dizer, senhor, se o senhor não parar tal conduta, o senhor vai ser a gente vai sugerir que o senhor saia. Como o garçom também. Então, esse é todo um repertório que a gente vai falando de como você pode se posicionar para prevenir, como também intervir, e como a gente tem aparato legal hoje que pode, sim, chamar o segurança e tirar. E digo, pesquisa de jurisprudência. Milu, todo mundo, todos os processos de gente que processou porque foi tirado de bar, porque estava assediando, em festa, nunca ganhou. Agora, já muito estabelecimento que negligenciou mulher em situação de assédio e que disse não posso fazer nada, está aí perdendo 50 mil, 30 mil reais, porque, inclusive, pelo Código do Consumidor, pode-se processar o estabelecimento. Então, é uma coisa que sai todo mundo ganhando. Ao longo do ano, a gente vai ter o apoio e monitoramento para o canal de denúncia. Gente, canal de denúncia é para ser seu amigo, não é para a gente ter medo de feedback. É para cliente, é para funcionária, tá? E mentorando. E o selo, que é o final da jornada, que é o que hoje a gente faz com Carvalheira, 4 anos. Porque, gente, o selo faz com que a gente tenha uma comunidade positiva ao redor desse estabelecimento. Você está comunicando. Aqui é o nosso código de ética, né? Aqui é um lugar livre de assédio, e você está entendendo que, se você chegar num estabelecimento, num bar, num hotel, onde isso exista, você vai ser retirado se você descumprir esse código comportamental. A gente espera, obviamente, ter um aumento desse público-alvo, ter uma cultura de confiança e segurança entre funcionários, tangibilizar as culturas da empresa de diversidade e inclusão, alinhar os valores e ter esse protagonismo da equipe, de atuar prevenindo, não deixar chegar na crise. Esse selo existe aqui no Brasil? Sim, é meu. Está vendo como a gente é desinformada? É. Agora, já em primeira mão, a gente vai fazer uma parceria com o Johnny Walker, 4 mil bares no Brasil, Recife, praça prioritária. Só vai ser cliente de Johnny Walker quem tiver o selo, porque eles não querem mais bar que aceite assédio. Sabe por quê? A mulher brasileira é uma das que mais consome uísque por causa da pernambucana. 30% do consumo de uísque no mundo hoje é da mulher, e pernambucana aí, ó. E aí a gente vai fazer um passeio pelo mundo, para vocês verem que está chegando aqui agora pelo Meliá, mas, assim, convite para estender isso para toda a cadeia, algumas práticas. Aqui esse hotel, a Small Luxury Hotels of the World, andar exclusivo para mulher. Estou falando de Europa, tá? Por quê, gente? Porque dá medo. E aqui no Brasil, na situação que a gente tem, como eu falei, que é um campo de guerra, isso é bem importante, tá? Não é conveniência, é segurança. Eu acho que as coisas estão começando a aparecer. Eu acho que foi o Jangadeiro que tinha. Muito bem, vamos reconhecer, porque já é uma forma de você colocar uma prática, né? Esse hotel em Londres tem uma lista de bares e restaurantes e boates que são recomendados para mulheres viajantes solo. Não é só porque o bar é legal, mas é porque, sabe, lá, se jogarem uma bebida, algo no drink da mulher, ela não vai ser julgada, ela vai ser acolhida. Se ela estiver alcoolizada, que é um trabalho que a gente faz muito no Carvalheira, Milu. Quando eu vejo mulher alcoolizada, cadê as amigas?
vou ficar junto até chegar a brigada. Porque é isso, né, gente? Sem julgamento. Eu sempre trago esse lugar que o pessoal mais faz, mas bebê. Eu fiz aula em Londres. Eu estava saindo do... Como é o nome? Camden Town. Chega uma hora que fecha lá, todo mundo vai embora, né? Tem um toque de recolher. Eu tinha encontrado no metrô uma moça que estava com uma calça de lantejola. Aí me chamou a atenção. Quando eu estava indo embora, vi a moça, estava muito alcoolizada, andando assim, meio cambaleante, com um homem do lado. Me chamou a atenção por causa da calça. Chegou a polícia e começou a perguntar, quem é ele? Você vai para onde? Vai fazer o quê? Aí o meu amigo, que estava do lado, que morava lá, fez, porque se a polícia tivesse passado por essa menina nesse estado, e depois essa menina foi estuprada por esse cara, o estado é processado. E, geralmente, o pessoal faz o quê? Vitimiza a mulher, né? Revitimiza. Porque bebeu, a culpa foi sua, porque saiu sozinha, mas também tinha para quê? Então, isso já é um lugar que acontece em Londres, e, de novo, não é só porque o bar é legal, é porque ali tem uma cultura de cuidado com a mulher nesse sentido. O The Chester Grosvenor tem chofé. Hoje a gente tem uma pesquisa que mais de 60% das mulheres brasileiras têm medo de circular sozinha na rua. Imagina você sendo turista. Então, gente, um convite, seja com aquele rede de taxista que você tem cadastrado, um serviço, um aplicativo. Isso é uma cultura que você pode colocar hoje no teu serviço. O chofé leva em casa? Já, leva em casa para passear. Eu quero ir para tal lugar, quero ir para um bar. Aí paga, é uma mulher, vai dirigindo, leva, volta para o aeroporto. Eu estou falando de Europa, Milu. Imagina que quanto isso não é necessário. Mais mulheres na equipe. Gente, ter mais mulher trabalhando é uma forma de prevenir assédio. Fato. E aqui tem um lugar de ter 24 horas na concierge. Por quê? Tive um problema aqui no quarto, de madrugada. Quem vai entrar é uma mulher. E você, como gestor, tem que pensar. Dificilmente essa mulher vai dizer que foi assediada tarde da noite por uma outra mulher. Vai ter uma situação de desconforto. Porque quando estão os dois sozinhos, e aí? Né? Então, é uma forma também de você mitigar algumas crises. E não é só Europa, Bali, Costa Rica, está oferecendo um serviço exclusivo de tour para a mulher, porque 50% das viajantes solo querem explorar a vida local, só que sabem que é perigoso. Então, já tem uma amostra, tipo, olha, aqui vai a motorista mulher, vai só a mulher, para você poder usufruir, né? Visitar uma chapada, fazer um turismo mais ermo, ou ir para a balada, turismo de shopping. Por último, a minha última mensagem aqui é falar de inovação, é falar de um mundo que hoje é em rede. Então, a gente já viu, muitos daqui já devem ter visto o tal do Tribunal da Internet, um comentário que se coloca, daqui que você vai explicar. Mas aqui eu trago o mapa LGBT, com a Nós Somos, que é nosso parceiro, inclusive vai fazer uma mega campanha agora na Copa, que são os bares e lugares onde o público LGBT pode assistir com segurança a Copa do Mundo. Tá? Eles têm uma ferramenta de dados onde o público vai rateando se de fato foi bem atendido. Então, quando o turista chega em São Paulo, Florianópolis, Recife, já digita nessa ferramenta, já dá o rating. É bom, não é? Qual é o bar que eu vou? Então, eles já estão criando um sistema baseado em dados de saber qual é a rota confiável para o LGBT. Isso é dado, isso é tecnologia, isso você não tem controle. Então, uma sociedade em rede, reputação, é extremamente importante. E aí é que esse lugar que eu deixo de reflexão. Não vamos deixar chegar na crise para se justificar. Vamos mitigar, vamos criar cultura e mecanismos. Por último, essa moça me inspira muito, Nina Simone, é o que inspira a minha marca. Liberdade, para mim, é não sentir medo. E aí, do mesmo jeito que eu trouxe aqui uma experiência ruim no Hotel de São Paulo, e para terminar, para abrir para a Milu e para as perguntas, eu vi o stand do Uruguai aqui. Quem me inspirou o meu trabalho foi uma situação que eu vivi no Uruguai, viajando sozinha, estava num bar, chegou aquele cara encostando, puxando conversa, eu estava assim já, avisando para minha amiga, estou indo para outro bar, já ia embora, o garçom voltou, você fica, porque esse lugar também é seu, quem tem que sair é ele. Olhou para o cara e fez, olha, você está incomodando a moça. Ah, mas eu só quero conversar. Ela não quer conversar com você, se afaste. E olhou para mim e fez, pode tomar seu drink sozinha, se ele voltar a te incomodar, quem sai é ele, eu faço questão de tirar. Eu lembro até hoje do Uruguai. Eu recomendo o Uruguai para todo mundo. Eu lembro do garçom e lembro do bar. Então é isso, eu quero convidar vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Milu, com você, gente. Perguntas, Milu? Perguntas deles. Microfone aqui. Tem microfone, gente? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Fernanda, sou de agência, tá? Oi, Fernanda. Sou da agência Nanda Ecotrilha, Chapada das Mesas, sul do Maranhão.
né? Turismo de aventura, é natural ali, viu? Exatamente. E parabenizar pela palestra, muito interessante. Em falar da mulher, né? Eu que trabalho com turismo de aventura e ecoturismo, é um setor realmente, né, vamos dizer, mais masculino, por ser de atividades, né, de aventura, aquela coisa, e hoje eu provei que não é só para homens, né, para mulher. Então, a nossa agência é trabalhada por mulheres, né, e achei muito interessante também a respeito do selo, né. Mas aí a minha pergunta é o seguinte: o selo só é trabalhado só para bares e restaurante, ou tem a possibilidade de outros segmentos poder usar esse selo, que eu achei muito interessante? Tem sim, e assim, foi uma reflexão que a gente estava fazendo até ontem. Como é que a gente junta, estava com a minha agência, a gente estava falando, desde a saída do turista do aeroporto, ao hotel, a agência que oferece serviço, porque, na verdade, vai ter um olhar para dentro, que é a mesma coisa, o fluxo é treinar a liderança, saber como prevenir do ponto de vista da funcionária com a cliente, dar visibilidade e ter um canal externo de ouvidoria para que as pessoas possam avisar, olha, está acontecendo isso. Se um cliente seu, uma cliente for assediada, o que acontece também, tá, gente? O prestador de serviço assediar, a gente teve casos, né, que às vezes aparecem na mídia, também te reportar. Então, é até um pipeline bem curtinho para quem é prestador de serviço e a gente acompanha por um ano, é um selo anual. Né? Então, todo ano a gente tem uma reciclagem, a gente vai dando também um scoring de como aqui teu time aprendeu mais sobre, porque a gente traz situações reais de como prevenir, como intervir, como agir. Então, é também factível de colocar em qualquer negócio. Como eu falei, estou falando com a Rede Meliá, eu já cuidei de TIM, já cuidei de Vale, mas cuidei do Camarada Camarão aqui em Pernambuco, do Carvalheira, entendeu? Então, assim, isso é modulável e também, obviamente, o custo vai ser bem mais barato, né? Tem uma complexidade muito menor. E, rapidinho, e observando que o nosso público, quase 90%, 85% é um público feminino, né? Então, o que acontece? E o que eu estou escutando bastante dos clientes, né, das clientes, falando que está preferindo mais viajar com agências que é dirigida por mulheres. Eu achei bem interessante isso, porque o nosso público tem crescido bastante, né? Então, esse é um foco de valorizar também a mulher no setor, né? Então, eu vou viajar, a agência comandada, então achei isso que estou ouvindo dos clientes, né? Não fui atrás. Então, achei muito interessante essa pegada, realmente, da gente ajudar outras agências ou ajudar outro setor onde a mulher comanda também, né? Comanda, inspira e sabe a dor. Né, que estava falando, Milu como secretária, aqui que eu estava falando, se não for por nós, quem por nós, porque você vai entender, e isso tem cientificamente, é design human-centered, é quando você coloca o ser humano na sua vulnerabilidade no centro. Você, como mulher, vai provavelmente entender muitas dores da gente, como cliente, que um homem não entende. Como também um LGBT, como o turismo negro também, a gente vai entender essa questão do fenômeno do racismo. Então, esse lugar que é cientificamente provado que você está trazendo na sua prática, é porque uma mulher sabe que você vai recomendar um lugar que é bom para você, que vai ser bom para ela. Petrolina, estava falando com a moça aqui da Petrolina. Fui para Petrolina no passado, a trabalho, sozinha, estava num hotel, queria sair à noite, não conhecia ninguém, o pessoal da Campus Party não tinha chegado antes. Sentei com a recepcionista, a moça, está sozinha, né? Vai para tal lugar, lá é legal, e procura ainda uma garçonete X que vai cuidar de você, que ela é minha amiga. Entende? Então, a gente tem um lugar de um pipeline, mas também tem esse lugar que você empresta um olhar, porque você já foi viajando sozinha. Você sabe o que você gostaria de receber como serviço. Ô, Aninha, ontem a gente fez uma conversa também sobre mulheres e chamaram para a gente refletir sobre um tema que eu acho super importante. Uma colega do Pará, ela dando depoimento de que ela foi fazer um voo, ela viajava muito, é de agência de viagem também, tá? De repente ela entra num voo, aí começa a voz: boa tarde, senhor, não sei o quê, eu sou a comandante e tal. Era uma voz feminina. Aí ela fechou olhos, lascou. É uma mulher. Aí ela disse: meu Deus do céu, uma mulher pilotando um avião. Eu não vou sobreviver, eu tenho certeza que eu não vou sobreviver. Aí começou a angústia dela, porque era uma mulher pilota. Ela chamou, levantou a mão, apertou lá, veio a comissária. Isso faz muito tempo. Ela disse: eu posso conversar com o piloto? Eu ainda podia entrar em cabine. Ai, claro, vamos lá. Aí ela chegou para a mulher assim: você pilota há quantos anos? A pergunta que ela fez para a comandante: você pilota há quantos anos? Não faria para um homem. Não faria para um homem. Mas veja a reflexão dela. Aí ela disse:
eu já tenho tantas horas de voo. Mas o que quer dizer? Eu estou com medo. E aí ela voltou para a cadeira dela, fez o voo, ela disse que foi o melhor voo da vida dela. Chegou, ela rezou para sair, mas quando chegou... E ela ficou refletindo, ela disse, veja, eu não tenho isso na minha cabeça, mas como é que eu estou com tanto medo? Porque é uma mulher, eu sou mulher. E eu acho que isso não é porque porque era mulher, é porque a gente foi criada dessa forma. A gente foi criada, então a gente precisa estar muito atento. Porque é uma mulher. Mas isso não era, ela não está fazendo porque ela queria, foi instintivo. Instintivo da criação dela, da vida toda, de que o homem é que faz isso, de que o homem... Então, às vezes, não é que a gente não é feminista, é que a gente se pega, às vezes, em situações que eu digo, meu Deus, mas é um pensamento machista, não eu fui criada dessa forma, então eu acho que a gente tem que cuidar muito, quem é pai, quem é mãe, quem tem filho e tal, cuidar muito para a gente tirar esse pensamento da cabeça das nossas crianças. Com certeza. Porque se o meu filho... Eu já passei situações de fui para casa de um casal de amigos e eu tenho uma filha pequena, linda, maravilhosa, um espetáculo. E ela era pequenininha, levou as bonequinhas. E o casal tinha 2 meninos. E um dos meninos pegou a boneca dela, passou o fim de semana com a boneca. E o pai escondeu a boneca de Malu. Quando eu fui arrumar as coisas para ir embora, cadê a boneca? Ela chorou, cadê minha boneca? Milu, eu guardei, porque fulaninho estava brincando muito de boneca. Será que porque ele está brincando de boneca ele vai ser gay? Gente, isso é coisa que a gente bota na nossa cabeça. Porque o menino nasce sabendo que aquela boneca é de menina, que aquela cor que ele veste. Então, ou a gente presta atenção nisso e começa a mudar os nossos filhos, ou eu fico pensando, meu Deus, o que vai ser do mundo? É tão importante que a gente está falando, porque eu fiz questão de trazer dados recentes que mostram esse novo e nova consumidora, né? Porque é um mundo que está batendo na porta. Tenho certeza que quem tem negócio, quem é gestora, não quer ficar, como eu digo, ser a tiazona do pavê, né? Aquela sem noção. A gente tem que acompanhar os tempos. O papel da liderança é esse. Então, a gente está vendo que essa questão de gênero vem trazendo quantas meninas empoderadas. A minha sobrinha luta judô, dia desses foram dizer para ela lá em Angola, ela mora em Angola, que não era para mulher jogar futebol e expulsou ela as amigas. Se juntaram e foram lá lutar karatê com os meninos. Mulher de mulher é onde ela quiser. Só que aí onde é que isso se reflete? Que é bom que você traga tanto o lugar do hoje, da construção do futuro, enquanto mães, tios, tias, pais. Acho que vocês gostam de Pantanal, eu adoro Pantanal. Adoro. Semana passada a Zuleika puxou o filho dela e falou, não é não, não importa a roupa, o batom, que ela deu mole e depois não quis mais. Não é não, então tem esse papel. Só que pensa por outro lado, Milu, que a gente é uma geração que não teve essa educação cidadã, que isso é educação cidadã, de respeito ao outro, à outra, ao consentimento. Então, esse papel da liderança hoje, enquanto empresa, por isso que eu digo que tem que ser uma conversa viva. A gente não teve isso na geração, mas só que essa geração está chegando para ser teu hóspede, teu cliente, teu funcionário. Liderança na empresa, liderança em casa com nossos filhos. Eu acho que a gente tem que praticar essa liderança não só no trabalho, 360, na vida. 360. Porque... E aí é isso, quando você vai deixar na mão de uma universidade progressista a educação do seu filho, mas na frente ele vai ser o líder. Eu sempre brinco, você vai querer que seu filho seja o CEO do Carrefour no horário do Fantástico, pedindo desculpa por racismo? Eu não quero. Você quer? Então, eu sei que são conversas muito novas, que causam incômodo, mas é o que eu digo. Eu ri já dos Trapalhões, então em algum momento eu fui racista, fui machista. Somos todo dia e temos que ter esse lugar de desconstrução, né? E aí aparece, por exemplo, treinamento com mulher segurança. Mas a mulher dançando até o chão aqui vai querer que eu proteja ela porque o cara meteu uma mão nela. Tu é mulher, mas ela foi criada assim. Né? E isso está dentro da gente. Então, essa desconstrução também passa por isso. Quantas vezes a gente pensou isso também? A gente vê uma cena e faz também, estava com a saia daquele tamanho. A gente já pensou isso, não adianta a gente querer dizer que não, a gente já pensou dessa forma. Mas a gente não pensou dessa forma porque a gente quis, foi porque a gente foi criada dessa forma. Então, acho que a gente precisa chamar atenção. A gente tem que mudar, a gente muda porque agora a gente é inteligente, a gente aprendeu, a gente não vai fazer mais. A gente todo dia a gente acorda e diz, não, eu não vou fazer isso, eu não sou assim. Porque é a mesma coisa de religião, gente. Todo dia eu rezo para ser um pouco mais cristã. Eu acordo e digo, hoje eu vou brigar, eu vou pensar menos coisa ruim. É assim, a vida da gente é um trabalho exaustivo, né? De tentar melhorar o tempo inteiro. Então, a gente tem que trabalhar isso nos pequenininhos, né?
Eu acredito Exatamente, nisso. é uma construção para o futuro. De novo, vai bater na porta. É a urgência do tempo. E eu acho que tem um lugar que eu sempre falo para todo mundo que é líder, empresário, que tem equipe. Não entende, busca aprender. Busca aprender, busca pesquisar, porque também não espera que a crise encoste na tua empresa, no teu time, com um hóspede, para você entender que aquilo é racismo, que aquilo ali é homofobia, que aquilo ali é assédio. Então, isso é uma conversa. O tema assédio nunca esteve tanto na pauta. Vamos combinar, os números mostram aqui 300% de explosão de casos do que chega na justiça. Se você entende que 1/6 das mulheres pede demissão sem nem denunciar, quanto mais que chega na justiça e já está pressionando. Então, eu digo assim, é um tema posto, é urgente. E vamos, enquanto adultos e enquanto líderes, entender que a gente precisa estar consonante com a urgência do tempo, estudar, conversar e ver como é que sistematicamente a gente muda a cultura da nossa empresa para o bem de todos. Eu sempre digo que isso é uma relação ganha, ganha, ganha. Ganha você, ganha seu funcionário, ganha a hóspede e ganha também o ecossistema. Vê, só sai todo mundo ganhando, não é não, Milu? Como é que a gente não pensou nisso antes, né? Tudo no seu tempo. Mas agora está urgente, viu? Agora está urgente. Mais perguntas, gente? Bom, eu sei que eu já devo ter estourado um pouquinho o tempo, mas eu faço um convite. Vá, pode ir, Janaína. Quem mais viaja sozinha? Mais ou menos, né? Que eu sempre arrumo companhia. Mas... Peraí. Conte como é, conte. Na verdade, eu queria dar um depoimento. Eu fiz uma viagem recentemente para o Canadá. E aí, isso vai além da questão de se sentir seguro em um lugar, tá? Qualquer pessoa. E aí, durante uma semana, eu fiquei saindo muito à noite para passear, dava meu boyzinho lá, ia passear e tal. E aí eu me chocava muito, porque no segundo dia ele fez, vamos passear no parque? Aí o sol se põe às 10, era verão, aí 9h30, aí deu 10, aí eu fiz, não, mas ele não vai mais para onde? Não, vamos para o parque. Eu para o parque, 10 horas da noite, andar, não é perigoso, não. E aí, vou sair com esse boy, essa hora, 10 horas num parque, isso não vai dar certo. Vai me estuprar esse boy. Eu fiquei, sabe, o tempo inteiro. Não, tem gente que passa na cabeça da gente. Na cabeça. Passa. E aí, mas foi... Rodeou o parque, 2 voltas, tal, tranquilo, parou, conversou, depois foi para outro lugar, um restaurante e tal. E eu fazia, poxa, na minha cidade, 10 horas da noite, os parques estão fechados, porque tem grades, é perigoso, ninguém aproveita, ninguém curte, ninguém faz esse tipo de programa. No outro dia, vamos sair lá para um bairro turístico, aí à noite, já 10h30, passeando no bairro. Aí eu fiz, não vou me acostumar que aqui a gente anda essa hora sozinho. Vamos pegar um ônibus, 2h30 da manhã. Aí tinha uma moça, super bem vestida, tomando o cafezinho dela lá, no salto, tal, um pouco à frente assim da gente. Aí eu disse, poxa, é incrível, porque na minha cidade eu não saio à noite. O meu bar preferido fica a uma esquina da minha casa, eu não posso ir andando. Sozinha nunca. E aí ele fez, veja, tá vendo aquela moça ali? Ela tá andando sozinha, ela vai para onde ela quiser, ninguém vai mexer com ela. Todo mundo aqui está respeitando o direito dela de passear à noite, 2 horas da manhã, sozinha, e pegar o ônibus dela e ir para onde ela quiser. Então, para o turista, isso, para a mulher que viaja, esse aí deu muito número de mulheres que viajam sozinhas e tal. Isso é muito, muito forte. E daí vem a sacada, o momento que você está fazendo isso, Aninha, desde que você começou com essa história de Carvalheira, que eu acompanhei um pouquinho. Como isso é urgente para o turismo daqui, para as empresas daqui, para as empresas do Brasil, para as empresas de todo lugar. Porque o que a mulher quer realmente é poder ir e vir com segurança, poder se divertir com segurança, usufruir do serviço da melhor forma, pegar um Uber e não ter medo, né, de chegar no hotel, de ir para onde ela quiser de Uber, sem sofrer assédio. Parabéns pela sua iniciativa. Obrigada. E, gente, obrigada, Jana, pelo depoimento. Eu só consigo fazer isso aqui porque eu tenho lideranças, mulheres e homens também, que compram essa ideia e me colocam dentro dos seus negócios. Pessoas que me dão espaço para falar, como vocês aqui. Obrigada pelo espaço de tempo de atenção, né? Um convite. Sigam nas redes sociais, Livre de Assédio. Hoje está sendo oficialmente o lançamento da nova marca. Uma marca em português, com uma metodologia agora mais acessível para qualquer tipo de negócio, tá? Com rede. Então, Livre de Assédio no Instagram, no LinkedIn, TikTok, Facebook. Tem uma playlist, tá? Para quem quer escutar música e se empoderar.
Está no Deezer, está no Spotify. E em breve um podcast e com rostos. A gente vai falar sobre educação de filho também, sobre pessoas que como vão fazer a liderança. Já fica o convite para pessoas do turismo, lideranças do turismo que queiram falar com a gente. Vamos falar, trazer exemplo, encher de repertório desse espaço que a gente tem tão grande de ocupar numa indústria, gente, que é uma das mais relevantes da América Latina, porque gera emprego pra caramba. Então, parabéns, empreendedores e empreendedoras. Milu, Setu, muito obrigada.